Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 19 de fevereiro, sétimo domingo do tempo comum. Palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, do 38 ao 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito, amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que estais nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra é uma das palavras mais difíceis de serem praticadas de todo o Evangelho. Porque nós temos uma inclinação carnal de termos, de certa forma, uma repressão com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos atacam, com aqueles que, entre aspas, são os nossos inimigos. Jesus, ele olha nos nossos olhos hoje e fala assim: você tem que amá-los, você tem que rezar por eles. E isso não é fácil. Você precisa ter uma elevação espiritual bem grande para conseguir isso. Então é algo que se faz necessário pedir que Deus coloque dentro do nosso coração, que dê a humildade suficiente para que aceitamos isso e para que consigamos praticar isso. Porque olha a última frase: sede perfeito, porque o vosso Pai que está no céu também é. Simples. Jesus, ele faz todo esse discurso pedindo que a gente ame os nossos inimigos, porque nós precisamos alcançar a perfeição, a santidade. Nós nunca conseguiremos ser santos se nós não conseguimos realizar isso. Isso é muito difícil, mas não é impossível. Então nós precisamos pedir todos os dias a graça de Deus para que consigamos fazer isso. Não é fácil. Nós estamos, irmãos, então é muito bom nós falarmos disso a respeito nessa catequese. Nós estamos em um tempo que gera muitas dúvidas e as pessoas não sabem o que fazer. O tempo do carnaval, tempo que as roupas são muito pequenas, tempo que efervesce, né, a sexualidade. Então é um tempo muito difícil. Eu já recebi vários vídeos, inclusive ontem recebi mais 2 ou 3, né, irmãos me mandando imagens de padres na folia, padres incentivando
o carnaval. E eu não estou aqui fazendo esse vídeo como uma crítica a padres, até porque talvez eles tenham sido formados pela teologia da libertação, e a teologia da libertação faz realmente uma lavagem, né, na mente da pessoa, de uma forma que ela deturpe todos os ensinamentos. Mas eu acho interessante alertar através dos santos da igreja, porque daí não sou eu que estou falando, mas os santos. Então, nessa catequese de hoje eu quero trazer alguns relatos de santos a respeito desse tempo, o tempo do carnaval. Iniciamos com Santa Faustina Kowalska. Nestes 2 últimos dias de carnaval, conheci um grande acúmulo de castigos e pecados. O Senhor deu-me a conhecer, num instante, os pecados do mundo inteiro cometidos nesses dias. Desfaleci. E, apesar de conhecer toda a profundeza da misericórdia divina, admirei-me que Deus permita que a humanidade exista. Diário de Santa Faustina, 926. Aí vocês começam a entender a dimensão do que acontece, a quantidade de pecados que acontece. Santa Margarida Maria Lacoque. Numa outra vez, no tempo de carnaval, apresentou-se-me após a Santa Comunhão, sob forma de esse homo, carregando a cruz, todo coberto de chagas e ferimentos. O sangue adorável corria por toda parte, dizendo com uma voz dolorosamente triste: não haverá ninguém que tenha piedade de mim e queira compadecer-se e tomar parte da minha dor no lastimoso estado em que me põem os pecadores, sobretudo agora. Isso aqui nos seus escritos espirituais. São Vicente Ferrer dizia: o carnaval é um tempo infelicíssimo no qual os cristãos cometem pecados sobre pecados e correm a rédea solta para a perdição. Servo de Deus João Foligno dava ao carnaval o nome de colheita do inimigo de Deus. Santa Catarina de Sena, referindo-se a esse tempo, exclamava: ó, que tempo do inimigo de Deus. São Carlos Borromeu jamais podia compreender como os cristãos podiam conservar este perniciosíssimo costume do paganismo. Santo Afonso Maria de Ligório. Não é sem razão mística que a Igreja propõe hoje a nossa meditação. Jesus Cristo, predizendo a sua dolorosa paixão, deseja a nossa boa mãe que nós, seus filhos, nos unamos a ela na compaixão do seu divino esposo e o consolemos com os nossos obséquios, porquanto os pecadores nesses dias, mais do que em outros tempos, lhe renovam os ultrajes descritos no Evangelho. Nesses tristes dias, os cristãos, e quiçá entre eles alguns dos mais favoritos, trairão como Judas o seu divino mestre e o entregarão nas mãos do inimigo. Eles já não as ocultas, senão nas praças e vias públicas, fazendo ostentação. Eles, não por 30 dinheiros, mas por coisas mais vis ainda, pela satisfação de uma paixão, por um torpe prazer, por um divertimento momentâneo, uma das baixezas mais infames que Jesus Cristo sofreu em sua paixão, foi o que os soldados que lhe vendaram os olhos, como se ele nada visse, cobriram de escarros, lhe dizendo: profetiza agora, ah, meu Senhor. Quantas vezes esses mesmos
ignominiosos tormentos não vos são de novo infligidos nesses dias de extravagância do inimigo de Deus? Pessoas que se cobrem o rosto como uma máscara, como se assim não pudessem reconhecê-las, não têm vergonha de expelir qualquer partes, palavras obscenas, cantigas licenciosas e até blasfêmias execráveis contra o nome do nosso Deus. Sim, pois se segundo a palavra do apóstolo, cada pecado é renovação da crucifixação do Filho de Deus. Nesses dias, Jesus será crucificado centenas e milhares de vezes. Isso ele escreveu nas suas meditações. Santa Teresa dos Andes, nesses 3 dias de carnaval, tivemos o Santíssimo exposto desde a 1 mais ou menos até pouco antes das 6. São dias de festa e ao mesmo tempo de tristeza. Podemos fazer tão pouco para reparar tanto pecado. Então, isso aqui é o ensinamento dos santos a respeito deste tempo. Quero incluir aqui uma passagem na Epístola de São Tiago sobre as más paixões. Olha aqui, capítulo 4, versículo 7, na Epístola de São Tiago. Sede submissos a Deus. Resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Ou seja, resisti ao inimigo e ele fugirá para longe de vós. Vocês estão entendendo como isso é profundo? Nós não estamos, vamos dizer assim, lutando em um combate que nós possamos nos abrirmos a viver todos os prazeres mundanos. Não. Nós estamos vivendo um tempo e vivendo um combate espiritual que nós devemos resistir a isso. Que nós devemos tomar a nossa cruz e renunciar a tudo isso. Portanto, meus irmãos, independente de ser quem quer que seja que indique que brincar no carnaval, como eu já escutei, pode ir, uma diversão sadia é válida. Não. Fujamos, rezemos. É um tempo que nós devemos rezar em desagravo por tantos pecados cometidos. É um tempo de oração para iniciarmos bem a Quaresma, que é um tempo especial de preparação, jejum, oração, caridade, para o ápice que nós cremos que é o tempo pascal, a Páscoa do nosso Senhor. Então, iniciemos a Quaresma na quarta-feira de cinzas, lutando pela nossa santidade. Convertei-vos e crede no Evangelho. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.